Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade, eu sempre aviso, que é aquela que você deve tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra, né? Então, ultimamente está dando cadeia, né? Então, fique longe. Se você for preso, eu não sei o que eu farei, não sei se eu visitarei você. Se eu for preso, um de vocês pode levar uma maçãzinha para mim, não adianta levar cigarro, porque eu não fumo mesmo. Então, uma maçãzinha, uma garrafa de vinho, eu aceito, né? Uma coisa assim. Muito bem. Então, eu vou tratar hoje de códigos binários, né? Mas, antes, eu vou fazer rapidamente, alguns minutos, uma revisão, então, do mapa de Carnot, principalmente no último problema que foi visto, que é da bomba d'água, da caixa d'água, bomba e cisterna, né? Então, vamos ver. Antes de entrar nos códigos binários, então, na aula passada, dentro dos códigos binários, nós vamos ver o código Gray, que tem tudo a ver com a composição do mapa de Carnot, né? Então, no mapa de Carnot, para duas variáveis, ele tem esse aspecto. Então, são duas variáveis, são A e B, A e B, A e B, A e B, A e B. E a sequência de uma casa para outra, só uma variável pode trocar de estado. E uma possibilidade de botar a sequência é começando com 0, 0, A barra, B barra, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Então, a barra, 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 barra lá no final. Essa primeira casa aqui, numa tabela verdade, então, para duas variáveis, que tenha uma saída e duas entradas, as possibilidades da entrada são 0, 1, 2 e 3. É o máximo de combinações possíveis para duas variáveis. E aqui na saída. E se eu inventar, por exemplo, se eu inventar uma solução, então eu vou colocar aqui uma escolhida. Eu estou escolhendo. Então, eu vou colocar aqui que o resultado foi esse aqui, da tabela verdade, né? E eu quero colocar isso no mapa para visualizar. Colocar isso daqui no mapa, eu quero comparar, por exemplo, a solução do mapa de Carnot com a solução de Booleana, da equação booleana. Então, eu posso escrever aqui a equação booleana. Eu posso escrever a equação booleana aqui, na álgebra de Boole, e aí eu monto a equação baseado nisso aqui da seguinte forma. Quando é que a saída é verdadeira? A saída é verdadeira quando a saída está em 1, quando A for 0, A barrado, e B for 1. Então, eu tenho aqui a equação booleana para essa tabela verdade aqui, que é um circuito que eu inventei aqui uma solução, né? Inventei uma tabela verdade, eu não apresentei para vocês. Mas eu posso olhar para isso aqui, que foi escolhido, eu inventei isso, eu posso pegar isso aqui e escrever aqui, ó, repetir, A barra, end,
B. E aí eu olho aqui e vejo qual é o circuito lógico que faz essa função aqui. Então, é uma porta AND entre duas coisas. Então, aqui está a porta AND. Então, aqui está uma porta AND. A saída. Numa entrada, a variável A passa por um inversor antes de entrar na porta AND. Na outra, entra direto. Então, aqui está a entrada A, e aqui está a entrada B, e aqui a saída S desse circuito que atende a essa tabela verdade que eu acabei de inventar. Vamos olhar isso como seria no mapa de Carnot. O mapa de Carnot, ele tem 4 casas, porque são 4 possibilidades. A diferença dessa montagem aqui para essa que está aqui é que aqui eu fiz uma contagem binária, 0, 1, 2, 3. Está contando em binário de 0 a 3, que é para não esquecer nenhuma combinação, né? E aqui não, aqui eu tenho que me preocupar que de uma casa para outra, só uma das variáveis pode trocar de estado. Então tem que ser uma combinação, por exemplo, que comece com 0, 0, e aí uma delas troca de estado, 0, 1. Uma delas troca de estado, 1, 1. Uma delas troca de estado, 1, 0. E então, de uma casa para outra, só uma variável trocou de estado. Está vendo aqui? Ó? Essa daqui trocou, essa daqui trocou, e desse para cá, esse daqui trocou. Então, repara que é cíclico, né? Então, de uma casa para outra, inclusive dessa casa para essa casa, fechando por trás, como se isso daqui fosse uma fita de papel, que essa fita de papel você junta lá atrás e todas as casas são adjacentes uma à outra, só trocando uma variável, trocando estado de cada vez. Então, vamos olhar aqui. Essa casa daqui é a casa da posição 0, 0. Então, vou olhar na tabela verdade, 0, 0, o resultado é 0. Vou botar aqui. Essa casa aqui é a 0, 1. 0, 1 é 1. Essa aqui é 1, 1 na tabela verdade, aqui é 0. E 1, 0. 1, 0 é essa casa aqui, é 0. Pronto. Aí eu olho para o mapa de Carnot e vejo que só tem uma casa sendo ocupada. Então, não tem como simplificar. Não há solução mais simples do que essa, porque só uma casa significa que não tem como combinar uma variável trocando de estado e essa variável trocando de estado ser cancelada, que é essa a ideia da álgebra booleana. Quando você simplifica um circuito, é porque uma variável trocou de estado numa combinação, e aí ela sendo 0 ou sendo 1, tanto faz, e você então elimina ela. Isso eu mostrei lá na álgebra booleana. O mapa de Carnot faz o mesmo trabalho, só que é gráfico. Não precisa você ficar manipulando com as variáveis na álgebra booleana, usando os postulados da álgebra de Boole, usando os postulados da álgebra de Boole para chegar na solução. Muito bem. Então, aqui, por exemplo, quando eu olho para isso aqui, eu vejo que não há solução mais simples. Então, não há como simplificar mais. Então, essa equação booleana aqui é a sua forma mais simples. Eu, olhando para a equação aqui também, vejo que não tem como simplificar isso aqui. E o mapa de Carnot está mostrando a mesma coisa. Então, agora eu vou apagar isso e vou mostrar vou escolher um outro exemplo em que fica claro que dá para simplificar. E eu vou mostrar tanto pelo mapa de Carnot como pela álgebra booleana. E aí deve dar para entender, olhando para a álgebra booleana, deve dar para entender por que o mapa de Carnot simplifica as coisas. Então vamos ver lá. Então agora, de propósito, eu vou escolher, eu tenho aqui uma tabela verdade, inventada por mim.
tabela verdade inventada por mim. Eu vou inventar aqui. Então, eu vou fazer assim, tem uma entrada A, uma entrada B e uma saída S. E aí tenho as possibilidades 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3. Muito bem. E eu vou escolher aqui a saída inventada por mim, aqui, ó, que eu de propósito já vou olhar aqui e já vou imaginar uma situação que vai resultar numa simplificação. Eu estou fazendo isso de propósito. Um aqui e 0 aqui. O que eu pensei agora aqui, na hora que eu montei essa tabela verdade? Eu olhei para cá e resolvi assim, ó, o A aqui é 0, o A aqui é 1. Então, eu vou botar 1 aqui e 1 aqui. Então, significa que o A vai ser irrelevante nessa história aqui, né? Dá 1 aqui, e o A vale 0 aqui. Bom, se bem que eu fiz aqui, vai dar o O exclusivo. Deixa eu mudar de lugar, peraí. Ficou bom, não. Aqui, ó. 1 aqui e 1 aqui. Pronto. Aqui o B vai trocar de estado. Aqui as duas estavam trocando de estado. Vai resultar num ou exclusivo. Vou fugir disso. Senão vai confundir mais ainda e não vai ter simplificação. Então, vamos lá. Eu resolvi colocar 1 aqui e 1 aqui, porque aqui o A vale 1 o tempo todo e o B troca de estado. Então, eu vou mostrar que nessa situação o B vai ser irrelevante. Claro que numa função tão simples assim, você olhando para a tabela verdade, você pode até deduzir isso. Não precisa de álgebra booleana, não precisa de mapa de Carnot, não precisa de nada. Você olha para a tabela verdade e você já descobre isso, né? Que a saída S é igual a A. Quando o A é igual a 0, a saída é igual a 0. Quando o A é igual a 1, a saída é igual a 1. Mas isso é bom para exercitar a álgebra booleana e exercitar o mapa de Carnot, né? Ainda que seja um circuito muito simples, né? Então, vamos lá. Qual seria a equação booleana? Então, equação aqui, na álgebra booleana, só um instante. Deixa eu acertar um negócio aqui. Tudo bem. Pronto. Já está certo aqui, porque a imagem estava fora aqui no computador. Então, a equação booleana. Então, aqui eu tenho a saída S igual. E aí eu olho para isso aqui e vejo assim, ó. Quando é que a saída S é igual a 1? A primeira situação é quando A é igual a 1 e B 0. Ou então, quando A igual a 1 e B igual a 1. Então, tem duas situações na tabela que a álgebra booleana me mostra como o circuito se comporta, como a tabela apresentou o resultado. Quando é que a saída S é igual a 1? Quando isso acontece ou quando isso acontece. Ou quando os dois acontecerem. Mas nesse caso aqui não dá para os dois acontecerem ao mesmo tempo, né? Porque ou é 1, 0 ou é 1. Então vamos lá. Então, quando é que a saída S dá 1? Quando A igual a 1 e B igual a 0, ou quando A é igual a 1 e B é igual a 1. Então, são as duas possibilidades que a saída está dando 1. Muito bem. Então, vamos ver isso aqui, a simplificação pela álgebra booleana, como seria. Depois a gente joga isso no mapa de Carnot e vê o mesmo efeito da simplificação da álgebra booleana acontecendo no mapa de Carnot. Então, primeiro, na álgebra booleana. Então,
na álgebra de Boolean, certo? Tá. Okay. Na álgebra de Boolean, você tem isso aqui, S igual a end B barra ou A end B. Então, eu vou esquecer agora ali e vamos partir para ali. O que você pode fazer aqui? O que pode fazer aqui? Por exemplo, colocar em evidência e vou colocar dentro do parênteses do ou, colocar o B barrado ou B. Então, vamos lá. Coloco o A em evidência, end. Primeiro, B barrado. Segundo, ou B. Pronto. Já trouxe o A para fora, né? Botei o A em evidência. E aqui surge uma das identidades lá da álgebra booleana, que quando você tem uma variável, ela em 0 ou ela em 1, vai dar 1 sempre. Então, isso aqui é igual a 1 sempre. Como isso aqui é igual a 1 sempre, o resultado fica A end 1. E outra, então, identidade aqui, que A end 1 sempre vai dar A. Então, o resultado é que S é igual a A. Então, acabei de descobrir que B é irrelevante nessa associação ali em cima, né? Porque tanto faz B ser 0 ou ser 1, esse parênteses aqui, essa solução aqui, essa parte do circuito vai dar 1. E tanto faz aqui quando o A vale 0, o resultado dá 0. Quando o A vale 1, o resultado dá 1. Então, uma variável end 1 dá sempre a própria variável. Esse caso aqui é aquele assim, ó, quando você tem uma end com uma entrada, a variável A, a saída, e na outra entrada você sempre tem o nível lógico 1. Então, se o A for 0, 0 end 1 dá 0, se o A for 1, 1 end 1 dá 1. Então, a saída é igual a A, sempre, né? Então, é por isso que aqui simplificou e ficou só o A. Agora, vamos fazer a mesma coisa, né? Eu vou transpor essa tabela verdade aqui. Aliás, dá para fazer o mapa de Carnot aqui do lado. Então, vamos fazer a mesma coisa por Carnot. Então, por Carnot. Por Carnot, eu monto o mapa de duas variáveis. Ok? Então, eu tenho AB, 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 AB. Então, barra, 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 barra lá no final. Para 0, 0, o que eu tenho na tabela verdade para 0, 0? Tem 0. Para 0, 1, para 0, 1, o que eu tenho na tabela verdade? Tenho 0. Para 1, 1, para 1, 1, eu tenho 1. E para 1, 0, para 1, 0, eu tenho 1. Então, pronto. Montei o mapa de Carnot para essa tabela verdade aqui. Então, veja que primeiro eu simplifiquei usando o álgebra booleana, agora eu vou fazer a mesma coisa usando o mapa de Carnot, né? E vamos ver que a ideia é a mesma. A ideia do mapa de Carnot é exatamente essa ideia aqui. Só que você não precisa fazer a manipulação algébrica para chegar no resultado. Você faz isso graficamente. Porque como de uma casa para outra, a casa adjacente à outra, só uma variável troca de estado, quando ela troca de estado é porque tanto faz o estado dela naquele grupo. Então é por isso. Então aqui eu tenho dois uns como solução, um do lado do outro. Então eu agrupo os dois. Eu só posso agrupar no mapa de Carnot duas casas vizinhas uma da outra. Por que tem que ser vizinha uma da outra? Porque se elas são vizinhas, uma variável ali trocou de estado e essa variável é irrelevante e ela que vai ser eliminada. Vai ficar aquela variável que não trocou de estado, né? Então, por isso tem que ser duas casas vizinhas. E quando é que eu elimino mais variáveis? Bom, eu tenho duas variáveis, eu só posso eliminar uma. Se eu eliminar tudo, até dá. Quando tudo é igual a 1 aqui, você elimina as duas variáveis, né? Se agrupa os 4. Então,
Quando você agrupa duas casas, você elimina uma variável, aquela que trocou de estado. Quando você agrupa 4 casas, quer dizer, os 4 uns são vizinhos, né? Não importa em qual direção, mas estão todos eles vizinhos, você agrupa os 4, você elimina 2 variáveis, porque 2 variáveis dá 4 combinações, exatamente por isso. E quando você agrupa 8 uns, né? 8 uns. Quando você agrupar 8 uns, você vai eliminar 3 variáveis, porque 2 elevado à terceira dá 8 combinações. Então, só é possível agrupar 2 casas, 4 casas, 8 casas, 16 casas, 32 casas e assim por diante. Depende do tamanho do mapa de Carnot, né? O mapa de Carnot em si, ele só vai até 4 variáveis. Quando passa para a 5ª variável, é uma variante, uma derivada disso, é um mapa que derivou dessa história toda, que é conhecido na literatura como Veith-Carnot, né? Veith-Carnot são 2 matemáticos, né? Então foi uma adaptação, e aí espelha o mapa. O mapa fica espelhado 2 vezes, um espelho do outro, uma vez, 2 vezes, dá 4 mapas para 6 variáveis, e assim por diante, né? Então, vamos lá. Qual variável trocou de estado aqui? Você olha nesse grupo todo aqui, e olha, quem é que trocou de estado? B. Então, você risca a variável B. Quem é que ficou permanentemente no mesmo estado? Então, S igual a A. Olha a diferença. Entendeu? Olha a diferença. Agora, por que é possível agrupar e resolver e simplificar? Muito simples. Esse 1 aqui, ó, vamos botar uma seta aqui, ó. Esse 1 aqui, o que ele representa? Ele está representando A and B. Esse 1 aqui, o que ele está representando no mapa? A and B barra. Isso não é exatamente a posição da tabela verdade? Quer dizer, a saída S, ela dá 1 exatamente quando existe esse 1 ou quando existe esse 1. É exatamente isso que a tabela está dizendo. Dá 1 na saída quando for essa situação ou, então, quando for essa situação. As duas situações, embora o ou permita a existência dos dois, né? Mas na tabela verdade não faz sentido dizer isso, porque nunca as duas variáveis aqui A e B serão 1, 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Essa combinação não existe, essa lógica não existe. Não aqui. Isso até existe, algo parecido com isso, em FPGA, que é um circuito integrado programável, em que ele faz processamento paralelo, ele não faz sequencial, né? Quando você programa o circuito integrado de uma FPGA, você tem que pensar em paralelo, não pode pensar em sequência. Vem um estado, depois outro, depois outro, depois outro, pode voltar para esse, pode voltar para esse. Na programação de FPGA, é um circuito que as coisas podem ser programadas ao mesmo tempo. Pode ocorrer numa parte do circuito a variável A e B 1, 0, e numa outra parte do circuito a variável A e B 1, 1. E aí tem que se resolver isso de outra maneira. Mas aqui não. Aqui você tem 4 possibilidades e só uma delas existe de cada vez. Então, ou tem um nessa casa ou tem um nessa casa. Então, por isso tem o ou aqui. E repara que isso daqui, ó, é exatamente a equação inicial que eu escrevi da tabela verdade. Essa que está aqui do lado, né? Então, só estão trocadas de posição aqui, porque o mapa troca as casas de posição. Por que o mapa de Carnot simplificou quando eu agrupei 2? Porque o B é irrelevante nessa equação, entende? Porque o B tanto faz ele ser 1 ou ser 0, o resultado só depende de A. E o mapa mostra isso rapidamente. Ok? Rinaldo, por favor, Rinaldo, apresente-se. Sim, estou aqui.
Você consegue compreender isso? Facilitou alguma coisa? Tá indo, tá indo. Tá indo? Não tá a coisa mais fluida do mundo, mas tá indo. Sim. Você conseguiu ver, pelo menos a equação booleana, eu acho que isso já foi bastante trabalhado, né? Uhum. Do mapa de Carnot, a única coisa que você deve compreender, se é que isso cabe alguma compreensão ou simplesmente um decoreba, né? É que quando uma casa está do lado da outra, a variável que trocou de estado é irrelevante. Você risca ela fora e usa só a variável que ficou do mesmo estado, né? Muito bem. Então, fixada essa imagem aí, então agora eu vou refazer o problema da caixa d'água, né? Uma dúvida. Sim. Se tivesse 3 resultados positivos ali em um, Em um, do, ok. pelo menos 2 deles poderiam ser simplificados? 2 a 2, sim. Então, Aí sobra 2 seriam simplificados e sobraria 1, né? vamos ver aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar uma tabela verdade aqui, A e B, a saída é S, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. E eu vou escolher, além desses 2 estados, eu vou colocar mais um aqui. Pronto. Então, isso aqui foi escolhido. Escolhido por mim. Então, vamos lá. Quando é que dá 1 nessa casa? Dá 1 nessa casa quando A for 0 e B for 1. Ok. Quando é que dá 1 nessa casa? Quando A for 1 e B for 0. Quando é que dá 1 nessa casa? Quando A for 1 e B for 1. E quando é que a tabela toda dá 1? Quando tiver essa situação, ou essa situação, ou essa situação. Então, a saída é igual à primeira situação, ou a segunda, ou a terceira. Pronto. A gente pode trabalhar aqui e tentar resolver por álgebra booleana, mas o objetivo não é mais a álgebra booleana. Eu vou partir direto para o mapa de Carnot, que é que está causando o problema, né? Então, por Carnot, tem 2 variáveis, então são 4 casas. AB, 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 AB. Aqui tá. Então, barra, 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 barra. Vamos lá para a tabela verdade. 0, 0. 0, 0 é essa casa aqui. Deu 0. Então, deu 0. 0, 1. 0, 1 está nessa casa aqui. Tem 1. As outras 3 estão em 1. Pronto. Muito bem. Então, eu posso agrupar 2 a 2. 3 não tem como. Porque 3 não há adjacência de 3. Não existe ali como a variável trocar numa e trocar na outra combinação ao mesmo tempo. Então, não tem como. Então, eu faço assim, ó, eu agrupo esses 2 aqui, e esse daqui está sozinho, mas ele é adjacente a ele, então eu agrupo esse aqui. Eu posso usar esse 1 aqui 2 vezes? Posso, não tem problema nenhum. A posição A igual a 1, B igual a 1 é usada tanto nesse circuito lógico aqui, como nesse circuito lógico aqui. Tudo bem. Então, vamos escrever como fica isso. Esse grupo aqui
Quem é que troca de estado nesse grupo aqui? A variável A. Quem é que sobra? A variável B. Nesse grupo aqui, quem é que troca de estado? A variável B. Quem é que sobra? A variável A. Pronto. S igual a B ou A. Ou A ou B, porque você pode comutar aqui. Você pode escrever S igual a A ou B. É comutativa, né? Tanto faz, né? Então, pronto. Simplifiquei. Esse circuito aqui, que seria uma enormidade, né? Repara, essa combinação aqui seria uma porta AND, aqui outra porta AND, aqui outra porta AND, né? E as três estariam numa grande porta OR. E aqui a saída S, né? Uma grande porta OR, ou esse, ou esse, ou esse. Essa entrada aqui teria um inversor e vai para a variável A. Essa aqui vai direto na variável B. Essa aqui vai direto na variável A, essa aqui o inversor vai na B, essa direto na A, essa direto na B. Então, o circuito original, antes da simplificação, seria esse aqui. O circuito depois da simplificação é esse aqui. Uma porta OU, uma entrada B, uma entrada A e uma saída S. Olha a diferença, né? Isso é que o mapa de Carnot mostrou para a gente. Se eu fizesse por álgebra booleana, eu teria um trabalho grande, né? Eu teria que botar, por exemplo, o B em evidência aqui, né? Depois botar o A em diabarra separado, né? No outro grupo, para ir simplificando um, simplificando o outro, até chegar a ou B, né? Então, daria uma mão de obra danada que rapidamente eu resolvo no mapa de Carnot. Junto esses dois. Pronto, está resolvido, né? Ok? Rinaldo, faça esse presente de novo. Sim. Pois não. Isso, você viu o que aconteceu? Acompanhou o que aconteceu? Sim. Para você ficou claro aqui que A é irrelevante e sobra B, porque trocou de estado aqui para cá? Ficou. E aqui o B trocou de estado e ficou só o A? Ficou. Ok? Eu acho, de fato, pode ter sido isso. Eu, inclusive, na aula de exercício para a prova, eu mostrei de de 4 variáveis, simplificando, juntando um pedaço com o outro. Então, de fato, pode ter faltado isso. Tá? É provável. Bom, de qualquer maneira, não é esse assunto não é de uma profundidade que você deva ser um expert no assunto, não, entendeu? Eu mesmo não sou. Eu conheço gente que, na época em que isso daí era muito importante, então eu conheço gente que fazia isso aí com bastante habilidade, né? Que eu nunca tive, eu nunca me interessei por esse tipo de coisa. Embora na época do curso técnico e da engenharia, isso daqui era muito relevante na minha época, e eu fiz muitas soluções, né, para exercitar na época, né? Mas isso, de fato, hoje em dia não é tão relevante. É bom saber, mas não é profissionalmente, não tem muita relevância. Vou fazer agora o da caixa d'água. Pode falar. Porque eu não sabia se no seu plano de aula teria alguma coisa posterior que dependesse desse conteúdo, né? Tem. Como Tem. se fosse... Entendeu? Então, tem sim. você escalonando os conceitos, se você não entendeu o que veio antes, você não consegue fazer o que vem depois. Sim. Mas tem sim, tem. Tem uma questão da próxima prova, que é exatamente o decodificador para display de 7 segmentos, né? E eu vou mandar que vocês façam de um segmento do display, né? Eu vou mostrar um e vou mandar que vocês façam outro, né? Então, vai ter suporte, porque eu vou mostrar um.
entendeu? Para que vocês façam o outro, né? Tranquilamente. E cai na prova. Vocês vão ter que entregar junto na prova, entendeu? Bom, deixa eu partir para o exemplo da caixa d'água para terminar essa parte. Muito bem, então, o da caixa d'água. Então, aqui está a caixa d'água. Aqui está a água e aqui tem uma boia. Boia 1. E a boia 1 me entrega dois resultados. Então, boia 1 igual a 0, caixa vazia. Boia 1 igual a 1, caixa cheia. Aí eu tenho a cisterna. Tem a cisterna e tem uma boia 2. Essa boia 2, ela me entrega, boia 2, ela me entrega 0 vazia e a boia 2 igual a 1, ela me entrega o resultado que está cheia. E aqui está o piso, né? E aqui eu tenho uma bomba. Essa bomba, eu estou desenhando aqui uma bomba de sucção. Essa bomba, então, aqui, ela leva até a caixa d'água um cano torto aqui. Um cano que põe a água lá em cima e a bomba. Então, a bomba, quando a bomba está em 1, ela está ligada. Quando você manda 1 para ela, ligada. Quando você manda para a bomba, você manda nível lógico 0, está desligado. E aí eu tenho que fazer um circuito que recebe os dois resultados, daqui e daqui, daqui e daqui, e manda para a bomba uma solução, né? E a ideia é a seguinte: tabela verdade da bomba. Eu falo da bomba porque a bomba é a saída, é o resultado. Então, a bomba é o resultado e as entradas são a boia 1 e a boia 2. Então, como são duas boias, tem 4 possibilidades. Elas podem estar em 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. E aqui a gente estuda qual é a lógica, né, para colocar a bomba em funcionamento em cada caso, né? Então, vamos olhar o problema, né? Quando é que você deve ligar a bomba? Quando ligar a bomba. Quando você deve ligar a bomba? Você deve ligar a bomba com uma situação apenas, que a caixa d'água está vazia e tem água na cisterna. Porque qualquer outra combinação vai dar desastre, né? Então, vamos lá.
a caixa d'água vazia, caixa vazia, e cisterna cheia, ou pelo menos que tenha água na cisterna, né? Então, está cheia, está vazia, tem água, não tem água, aqui tem água, não tem água. Então, quando é que a caixa está vazia? Eu tenho a boia 1 em nível lógico 0. Quando é que a cisterna está cheia? Quando eu tenho a boia 2 em nível lógico 1. Por que eu não devo ligar em outras situações? Porque se a caixa d'água está cheia, por exemplo, e eu jogar água na caixa, vai transbordar, então não faz sentido. Se a caixa d'água está vazia, eu tenho que ligar a bomba para jogar água, mas a cisterna está vazia, não tem água, vai queimar a bomba. Não pode trabalhar sem que tenha água circulando por ela, né? Então, só resta uma solução, né? A única solução que resta é a caixa está vazia, a cisterna está cheia, pronto, só essa. Então, vamos olhar ali quando é que isso acontece. Quando é que eu ligo a bomba? A caixa está vazia, mas a cisterna está vazia, então não pode ligar a bomba. A caixa está vazia e a cisterna está cheia, ok, beleza. A caixa está cheia, não é para ligar a bomba. Pior, a cisterna está vazia, não pode ligar. A caixa está cheia, a cisterna está cheia, mas a caixa já está cheia, não é para ligar a bomba. Pronto. Então, essa aí é a tabela verdade, né? Então, essa tabela verdade, eu posso até montar o mapa de Carnot aqui, mas eu vou descobrir que o mapa de Carnot só vai ter uma casa ocupada. Então, não tem como simplificar. Então, vamos lá. Barra, 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 barra lá no final. Errei aqui. Tá certo. Barra, 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 barra no final. Tá certo. Quando é que a bomba deve ser ligada? Em 01. 0001. A caixa deve ser ligada aqui. Falta água na caixa e tem água na cisterna. Então, todas as outras combinações são 0. Então, eu olhando para o mapa de Carnot, não preciso trabalhar com álgebra booleana, não preciso nada, porque só o mapa de Carnot já me diz que não tem mais como simplificar. Já está na forma mais simples. Então, essa aqui é a mais simples. Não tem como simplificar mais. Então, nesse caso, o mapa de Carnot só me ajudou a ver isso, que eu não tenho como simplificar, não tenho como fazer um circuito mais simples do que esse. E qual é o circuito? O circuito aqui é esse daqui, ó, essa casa daqui, né? Que essa casa daqui é B1 barra end B2. Pronto. É isso aqui, ó. Que eu poderia ver aqui quando ocorre isso aqui, ó. Quando é que ocorre esse 1? É o único caso que ocorre 1. É quando B1 está barrado e B2 não está barrado. Pronto. Isso aí a bomba é igual a isso. Então, é uma porta end, que B1 está barrado, boto o inversor aqui, e B2 é direto. Pronto, está resolvido o problema. O mapa de Carnot não ajudou demais, ele ajudou apenas para confirmar o que já dava para ver na tabela verdade, né? Óbvio, eu sempre lembro isso. Esse exemplo é muito simplesinho, que basta você olhar para a tabela verdade para você ver a solução. O objetivo aqui não é mostrar que o mapa de Carnot é solução para tudo, não é isso. Mas que o mapa de Carnot ele mostra até quando você não precisa fazer nada. Basta usar aquilo, né? E, óbvio, para que eu mostrasse aqui, numa situação dessa, uma real utilidade do mapa de Carnot, eu deveria usar aqui o quê? 4 variáveis, 5 variáveis, botar se está chovendo, se tem sol, se isso e aquilo, se tem energia elétrica, se não tem, por exemplo. Não adianta o circuito tentar ligar a bomba d'água se falta energia elétrica para ligar a bomba. É claro, eu posso inventar um monte de variáveis, né?
certamente numa nave espacial, num foguete que vai lá para ISS, que vai para Marte ou que vai para a Lua, né? O número de variáveis para um motorzinho pode ser enorme, né? Abre a escotilha. Não, não abre a escotilha, né? Então, o número de variáveis para abrir uma escotilha, por exemplo, pode ser gigante, né? E um mapa de Carnot para isso pode ser assim com 10 variáveis, né? Provavelmente todos eles serão end. Quer dizer, tem ar do outro lado, né? Você abre a escotilha se tiver ar do outro lado, né? Para você atravessar, né? Por exemplo, né? Você está com a roupa com ar, né? Do outro lado não tem ar, mas você está com a roupa com ar, né? Então, certamente seria uma coisa interessante, né? Mas eu não vou fazer, não. Muito bem. Então, com isso, eu encerro essa parte. Conforme até ele perguntou, eu vou voltar a esse assunto lá em decodificadores, né? Decodificador para display de 7 segmentos, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui essa parte e vou apresentar, então, os códigos binários, né? E numa outra aula, não na aula de hoje, porque a aula de hoje é dedicada só a códigos binários, e vai ser essa segunda parte, dedicada a códigos binários, e aí depois, numa outra aula, eu vou apresentar o problema do display de 7 segmentos. Eu vou dar um spoiler, vou adiantar. Então, fixar a imagem está fixada. Temos um problema aqui. Alguma coisa aqui acontece. Está cortando ali um pedaço. Muito bem, então eu vou apagar essa parte. E a gente volta, então, ao mapa de Carnot, um problema muito mais complexo lá no display de 7 segmentos, um problema muito mais complexo. Mas lá vai ser fácil porque eu vou fazer um segmento e vocês farão outro. Então, na pior das hipóteses, vocês vão colar da minha solução para criar a outra solução. Então, vamos lá. Códigos binários. Códigos binários poderia ser assim. Ó. Eu tenho uma contagem, por exemplo, uma contagem binária. Uma contagem binária com 2 bits. Então, eu tenho aqui A e B. Né? Melhor ainda, não vou usar nem A e B. Eu vou usar aqui bit 1 e bit 0, binário 0 e 1. E aí eu escrevo assim, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. O que eu fiz aqui numa contagem binária? O que eu fiz? Eu fiz um resultado aqui de uma contagem decimal 0, 1, 2, 3, e que do lado dela eu tenho o equivalente binário. Então, você poderia dizer assim, esse daqui do lado é um código binário para os algarismos 0, 1, 2 e 3. Então, você poderia colocar, por exemplo, num elevador, né, um elevador de 4 andares, você pode colocar, por exemplo, o 0 como sendo térreo, né? Coloca o 1 como primeiro andar, após o térreo, o 2 e o 3, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E imagine que os cabos do elevador, ele tem 2 fios, e cada vez que ele passa num andar, ele tem 2 contatos, né? Esse sensor dele tem 2 contatos. Então, quando ele está no térreo, por exemplo, os contatos mandam ali 0 e 0. E aí aparece no display do elevador 0. Aparece do lado de fora do andar térreo 0. Significa que o elevador está no térreo, está no 0. Ele tem 2 contatos.
Aí o elevador vai subindo, quando ele encontra o primeiro andar, ele tem 0,1, e ele mostra no display dele, para quem está dentro do elevador, primeiro andar. Mostra para quem está lá embaixo, e quem está no primeiro andar, segundo andar e terceiro, mostra 1. Significa que o elevador está no primeiro andar. Ele sobe mais um pouco e para no segundo andar. Quando ele para no segundo andar, os dois contatos dele recebem 1, 0. E aí o circuito decodifica isso e faz acender o algarismo 2 em todos os andares, na porta de todos os andares e no elevador. Então, quem está dentro do elevador sabe que o elevador está no segundo andar. E, por último, o elevador sobe mais um pouco, os dois contatos encostam nos terminais, à medida que ele vai deslizando, encosta em 2 terminais e o elevador recebe 1, ou manda 1, né? E aí todo mundo vê o algarismo 3, né? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar um código que está baseado numa contagem binária, matemática, né? Não é nem código, isso aqui é matemática pura, né? Mas que eu acabei de transformar num código, um código eletrônico, né? O elevador com 2 sensores, ele pode saber qual é o andar. Então, aqui está ligado nos sensores, e aqui está ligado no visor, no display, né? Vou botar aqui, display, né? Então, você vê o andar, você vê o andar que o elevador está, né? E aqui é o sensor do elevador. Sensor do elevador, né? E aqui o andar, que está sendo mostrado no visor de cada andar, né? Na porta do elevador em cada andar, e no visor dentro do elevador, né? Para o passageiro do elevador ficar sabendo em que andar o elevador está. Então, eu acabei de inventar um código. Isso aqui transformou-se em um código. Não era um código, era uma contagem binária. Era uma contagem binária. Passou a ser um código, né? Passou a ser um código porque eu codifiquei isso. Eu usei essa contagem binária como sendo um código eletrônico para um elevador. Muito bem. Então, a partir daí é que surge a ideia de códigos binários, né? Os códigos binários são exatamente isso. É uma maneira de você fazer uma representação binária de alguma forma que você inventa, e isso representa alguma coisa, por exemplo, na base 10, porque nós somos humanos, nós usamos a base 10, né? Então, aqui, por exemplo, passou desse código para um código humano. Então, aqui é humano e aqui é máquina, né? Então, isso aqui passou de um código para outro código, do código da máquina para o código humano, né? Muito bem, então, feita essa introdução, eu vou começar a mostrar os códigos. Também daria para usar numa lógica que precisasse de uma sequência decimal, né? Isso. Tipo, maior que, menor que, entendeu? Isso. Você converte do binário para o decimal. Isso. Não há necessidade nem de usar isso que você falou da lógica. Existe isso que você está falando, essa lógica maior do que, menor que, mas isso é feito mais em analógico, um conversor de analógico para digital,
né? A gente usa amplificadores operacionais, usando como comparadores de tensão, para transformar uma coisa que é linear, ela varia linearmente, para alguma coisa que varia digitalmente, com níveis discretos. Então, a gente põe um comparador de tensão para cada um. Vou fazer aqui um esboço rapidamente. Não, mas eu me Sim. referia no próprio exemplo que você deu do elevador, né? Sim. O elevador é Escalonado. escalonado, né? Então, Tá. assim, se você quiser usar uma lógica para identificar se o elevador está acima de um determinado nível, abaixo de um determinado nível, entendeu? Aí a expressão que você usou é que não está cabendo. Não é acima do nível, abaixo do nível. É num determinado nível e em outro determinado nível. E esse é o decodificador de binário para decimal, ou de BCD para decimal. Tem dois tipos, entendeu? Eu vou mostrar aqui. Mas não é uma comparação de níveis. Ele detecta, porque a entrada é binária, entendeu? A entrada não é uma variação que você detecta é maior ou é menor, né? A entrada é binária, então é definida. Está no nível 1, está no nível 2, nível 3, nível 4, e a saída vai trocando as saídas como se lâmpadas fossem acendendo numa escala. Um bom exemplo, o bar graph. O bar graph. Bar graph. Bar graph. O bar graph é aquela coluna de LED LEDs, por exemplo, né? E a coluna de LEDs vai acendendo para áudio, por exemplo, né? Volume de áudio, né? Volume de áudio, né? O VU, que é volume unit, né? O volume de áudio, o VU, a unidade de volume, né? E o VU, ele tem, assim, uma escala, por exemplo, em que aqui ele coloca 0 dB, né? E aqui ele coloca mais 1, mais 2, mais 3 dB, aqui ele coloca menos 1, menos 2, menos 3 e vai assim por diante, né? É uma escala de LEDs, né? E o bar graph pode ser digital também, né? Mas vamos lá. Só tomar o meu suquinho aqui. Para lubrificar a garganta. Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Assim. Primeiro código. Código BCD. BCD significa decimal codificado em binário. Decimal codificado binário. É a seguinte forma. Você pega o decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você pega de 0 a 9, bateu um vento aqui, entortou a minha escala. Então, você pega os decimais, os algarismos decimais de 0 a 9 e coloca o BCD do lado. E para colocar o BCD do lado, você escreve com 4 bits. Você precisa de 4 bits, porque quando você escreve 9, você escreve assim, ó, 1001. Isso aqui é 9 em binário, né? Então, você escreve 1001, isso é 9. 8, 1000. Deixa eu colocar logo aqui. 7, 1. Deixa eu ir trocando 0, 1,
0, 1, 0, 1, 0. Vê se ficou certo. Meio torto. 0, 1, 0, 1, 0. Pronto. E aqui? 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1. 3. Tá vendo? 0, 1, 0, 0. 4. Foi mais um. Estourou aqui, veio um para cá. Né? 5, 0, 0, 1, 0, 1. 6, 0, 1, 1, 0. Então está em binário aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para aqui. Porque o binário prossegue. Então, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. Então, daqui até lá embaixo é binário. Certo? Daqui até aqui é BCD. Tá vendo? Então, quando você quer fazer um código BCD, só vai de 0 a 9. Só vai de 0 a 9. 10, 11, 12, etc., se você estiver fazendo uma contagem binária. Não é um código. Não é um código. É uma contagem. E BCD é um código. É um código. Quer dizer, não existe contagem BCD, né? Existe o código BCD, que você representa os algarismos de 0 a 9 usando números binários. Então, isso aqui é o código BCD. Exemplo. (2021). Isso aqui é decimal. Como é que eu escrevo isso aqui em BCD? Usando o código BCD. Assim, ó. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Pronto. Está aqui. Então, 2021, decimal, eu escrevo 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. BCD. Deu para entender? E na hora de fazer o contrário? Na hora de fazer o contrário, você pega de 4 em 4. Aqui, ó. Pronto. 1, 2, 0, 2. Percebeu? Só isso, acabou. Qual é a importância de alguém saber isso? Toda a importância do mundo. Isso daqui é a coisa mais importante do mundo. Do mundo. É a coisa mais importante do mundo. Pode acreditar. Código BCD é a coisa mais importante do mundo. Né? Hoje em dia, pelo uso, o código ASCII é mais importante, é mais relevante. Mas o código BCD é a coisa mais importante do mundo. Se não fosse o código BCD, não teríamos tido calculadoras, né? Que hoje praticamente não existem mais calculadoras. Né? Hoje em dia,
qualquer calculadora é, na verdade, um computador, e os computadores usam basicamente o código ASCII, que eu já vou mostrar daqui a pouco o código ASCII, né? Então, quando você pega a calculadora, aquela calculadorazinha pequena, né? Aquela calculadora assim, ó, sabe, aquele visorzinho simples, né? Que tem ali o display. Deixa eu colocar mais um aqui para ficar 8 algarismos. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos, né? Aí você tem assim, para falar a verdade, nem sei mais qual é a ordem, mas você tem assim, igual, né? Você tem divisão, você tem multiplicação, você tem subtração e você tem soma, né? As teclas. E aí você tem aqui, às vezes assim, né? Vamos simplificar aqui, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e vamos colocar um zero aqui do lado. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E, de repente, você tem aqui um sinal de igual, uma tecla dupla aqui, um sinal de igual. Pronto, fiz o meu projeto de calculadora. Meu projeto. Pronto, vou até assinar. Pronto. Vou botar a data 2021 04 13 e são 20 e 27. 20 e 27. Pronto. É o meu projeto. Acabei de fazer um projeto de uma calculadora. Ridículo, né? Mas veja, olha a importância disso. Quando você aperta o algarismo 1 aqui, quando você aperta o algarismo 1, lá dentro da calculadora, ele manda esse código aqui, 0001. Então, cada tecla tem um código, entendeu? Cada tecla tem um código. E observa que sobra até código binário, depois de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14, ainda sobra mais um. Temos 15, temos de 0 a 15, né? Para botar, inventar código, né? Mas o BCD está aqui, ó. Essa parte aqui assim, ó. Tá vendo? De 0 a 9. Se não fosse isso, não existiria calculadora. E se não existisse calculadora, não existiriam computadores. Perfeito? É isso. Acabou. Acabou. Fixou a imagem? Decorou como é que faz? Acabou. É a coisa mais importante do mundo. Pode acreditar. Bom, vou apagar. E vou botar a segunda coisa mais importante do mundo. Então, agora vem a segunda coisa mais importante do mundo. O código ASCII. Atenção.
Atenção. Lê-se ASCII. Tirar aqui o parêntese e colocar aspas. Lê-se ASCII. ASCII 2. Nunca. Não existe código ASCII 2. Isso é coisa de ignorante. Isso aqui é para ignorantes. Só ignorantes falam ASCII 2. Vamos botar essa frase aqui. Só ignorantes falam ASCII 2. Quem disse isso? Eu, Arídio. Só ignorantes falam ASCII 2. Nunca diga ASCII 2. Então, se alguém disser ASCII 2, você chega assim e não vai chamar de ignorante para não ofender, né? Os pobres ignorantes. Diga assim, não é ASCII 2, é ASCII, porque não existe o código ASCII 1. O Arídio já disse que não existe o código ASCII 1, portanto, não é ASCII 2, é ASCII. E ASCII significa, ASCII, ASCII, significa American Code for. Não, errei. American Standard. Padrão americano. Code for Information Interchange. Change é troca. Em espanhol, câmbio. Em espanhol. Em castelhano, né? Câmbio. Então, nós dizemos em português intercâmbio. Roubado do espanhol. Então, nós roubamos do espanhol a palavra intercâmbio, né? Câmbio é espanhol, intercâmbio é espanhol. Em português seria intertroca, horrível. Então, horrível, né? Intertroca. Então, ninguém fala intertroca, todo mundo rouba do espanhol e usamos código padrão americano para intercâmbio e informação. Ou intercâmbio de informação, aliás. Para intercâmbio de informação. E o que é o código ASCII? O que é o código ASCII? Letras então, por exemplo, a letra A maiúscula, B maiúscula, C maiúscula. A letra A maiúscula é 41 em hexadecimal. 41 em hexadecimal é 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, binário. Então, a letra A maiúscula, ela tem um código no teclado do computador
que é esse daqui, né? Se você converter para decimal, 41 dá 4 vezes 16, dá 64, mais 1, 65. 65 decimal, né? A letra B, 42 hexadecimal, não vou repetir isso aqui, 66 decimal. 43 hexadecimal, 67 decimal. E vai assim por diante. Vai assim por diante. Prossegue assim, até a letra Z maiúscula, que eu não lembro quanto é. Podem olhar aí na internet, olhar aí no São Google. Né? Get a Google. E vocês lá, então, no Google, vão ver o correspondente, né? For Information Interchange. Né? Então, é o ASCII. E as letras A minúsculo, né? B minúsculo, C minúsculo. Então, é o 61 hexadecimal. 61 dá 6 vezes 16, você tem 96, mais 1, 97. 97 decimal. 62 hexadecimal, 63 hexadecimal, e vai assim por diante, 98 decimal, 99 decimal, e vai assim por diante. Os algarismos. Algarismos. 0 é 30 hexadecimal. 3 vezes 16, 3 vezes 6, 18, 48. 48 decimal. 3 vezes 16 dá 48, exatamente. 48, 2, 3, e vai assim até o 9, né? De 0 a 9, para em 9. É igual ao BCD, né? Então, 31 hexadecimal, 31, 32 hexadecimal, até 39 hexadecimal. Então, dá 49 decimal, 50 decimal, isso daqui dá 8, dá 7, não é isso? 57 decimal. Deixa eu ver se eu fiz certo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo. 57 decimal. Né? E aqui a mesma coisa. Ele vai até a letra Z. Né? Até a letra Z. Até a letra Z. Aqui vai até 9. E tem os símbolos também, né? Os símbolos. Por exemplo, o arroba é 40 hexadecimal. Vem antes do A. O arroba está antes do A, né? É o 40. 40, 4 vezes 16, 4 vezes 6, 24, né? Então dá 64, 61, 64 decimal, né? A tecla de espaço, a tecla de espaço, espaço, é 32, não, perdão, 32 em decimal. 20 hexadecimal, 2 vezes 16, 32 decimal, né? E vai assim por diante. Então, tem vírgula, ponto e vírgula,
mais, menos, slash, barra de fração, né? Cada símbolo tem o seu correspondente no código ASCII. Eu só decorei esses dois aqui, arroba e espaço, né? E decorei aqui o A maiúsculo, o A minúsculo e o 0. A partir daqui você deduz todos os outros, né? Você pega todos os outros qualquer, né? Então, vamos ver uma aplicação interessante que vai cair na prova. Vai cair na prova. Vai cair na prova. Vale 2 pontos na prova. Então, vamos lá. Vou apagar. Todo mundo já decorou, né? Fazendo a varredura aqui. Scan. Por que é a segunda coisa mais importante do mundo? Só porque eu quis, né? Segunda coisa mais importante porque eu quis. Só porque eu resolvi classificar o código BCD como sendo a coisa mais importante do mundo, né? Então, vamos pegar um exemplo. Vamos escrever Cefet RJ. Traço RJ. Não tenho a menor ideia, né? Então, mas alguns dá para fazer assim. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Né? Aí você vem assim, ó, 41, 42. Está errado falar 41, 42. Né? Está errado porque 40, o algarismo 4.1 é 41 na base 10. Né? Qualquer outra base, você é obrigado a dizer 4.1, 4.2, etc. Né? Mas aqui eu vou me permitir errar. Então, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50? Não. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 5-0. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5A. 5A. Pronto. Então, eu não tenho aqui o hífen, pelo menos. Deixa eu procurar o hífen. Mas antes eu vou substituir logo. Vamos lá. C, 43. E, 45. F, 46. E, 45. T, 54. Esse aqui ainda não sei, vou deixar o espaço aqui. R, 52. J, 4A. 4A. Então, deixa eu achar aqui na internet. Isso aí, se eu tivesse alunos, como é que eu vou dizer, atentos, né? Já teria alunos aí que já teriam procurado no telefone celular ou no computador o código ASCII e já estariam me dizendo aqui qual é o correspondente, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui no São Google.
E vou colocar aqui, tabela ASCII, tabela ASCII. Aí tem a opção tabela ASCII, PDF, aí me jogou aqui por um web... Wikipedia. Então, no Wikipedia, meu computador está lento, deve ter um monte de gente nesse instante consultando a tabela ASCII, né? Então, aqui está. Hexa... Cadê o hífen? Eu estou achando sublinhado. Caracteres gráficos imprimíveis, está aqui. Está aqui, o sinal de menos é 2D 45. Tem até em octal aqui. Muito bacana, hein? Muito bacana. Recomendo olharem ptwikipedia.org wiki ASCII2. Eu vou botar aqui até. Muito bacana, hein? Olha para cá, hein? Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Eu sempre usava essa frase, olha para cá. É minha assinatura isso? Olha para cá. Que eu sempre usava isso em sala de aula, quando os alunos não estavam prestando atenção. Mas aqui na internet não tem o menor sentido eu dizer, olha para cá. Ninguém vai prestar atenção. Ninguém presta atenção no que eu digo. Nem eu, nem o Chaves. Então, olha para cá. Se você for na internet, pt.wikipedia, Wikipedia, .org, /wiki, ASCII, tudo maiúsculo, ASCII, tudo maiúsculo, você vai achar uma tabela muito legalzinha, muito bacana, que tem em binário, tem em octal, tem em decimal, tem hexadecimal, todos os caracteres. Então, ele separa ali caracteres imprimíveis, porque abaixo de 2.0, caracteres imprimíveis estão acima de 2.0. Abaixo de 2.0 são caracteres de controle. Então, eles não aparecem, não respondem nenhum resultado na tela do computador. Então, o 2.0 é o espaço, é onde começa. Então, tem o delete, separador de unidades em inglês, unit separator, sim. Acknowledge, não. Acknowledge tem. O Bell é o 07. Bell é 07, que dá 07 também em decimal. Então, se você segurar a tecla Alt e for no teclado reduzido e digitar 07, quando você largar, dá a letra. Então, eu vou apagar aqui para escrever isso. Quem tem computador, laptop não serve. Laptop não serve. Laptop não tem o teclado reduzido, né? Então, eu vou apagar aqui. Eu esqueci de botar aqui, ó, o código. Falei tanto nele e não botei. Já estamos terminando? Só um instantinho. É o sinal de menos, que é o 2D 45.
2D, que é o 45. Não, está errado. Ah, tá certo. 2D 45. Então, aqui é 2D. Ok? 2D. Então, saibam falar o nome de vocês no código ASCII. Transformem o nome de vocês para o código ASCII. E quando vocês forem assinar, escrevam em hexadecimal, porque técnico é assim, técnico trabalha em hexadecimal, né? Mas, antes da gente terminar, uma lembrança para vocês experimentarem aí no computador de vocês. Não serve em laptop, infelizmente. Muita gente tem laptop, mas é interessante quando você vê isso daí, só vendo quando tem computador. Então, vamos lá, vamos terminar aqui. Aqui, ó. Em um computador, no teclado, numérico reduzido, aquele que fica à direita, né? Assim, você tem aqui as teclas de função, tem as teclas. Então, aqui tem F1, F2, etc. Aqui tem 1, 2, 3, 4, etc. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E 0, não é isso? 0? Eu nem lembro. Acho que é o 0 aqui assim, né? E aqui a barra de espaço, e aqui tem Alt. Deixa eu... Alt, ALT, aqui tem CTRL. Deixa eu melhorar isso aqui que ficou mal feito. CTRL, que é Ctrl, Alt, que é alternativo, Alternator, Space, que é aquele que eu escrevi aqui, ó. Aqui, Space, que é 20 hexadecimal. Quando você aperta a tecla de espaço, o teclado manda para o computador ligado no computador, ele manda para o computador 20 hexadecimal. Entendeu? E aí o computador sabe que você apertou a tecla de espaço. Olha que interessante, né? O teclado é um computador completo. O teclado é um computador completo. Ele só não tem display. Quer dizer, até tem os LEDs aqui, né? É uma forma de visor, né? Display. Tem um teclado reduzido, no teclado reduzido aqui, né? Então, você pressiona a tecla Alt, Press. Pressione a tecla Alt primeiro. Segundo, digite o código ASCII decimal aqui. Terceiro, solte, release a tecla Alt. Pressione Alt, press and retain, né? And hold, press and hold. Solte a tecla Alt, release Alt. Então, você segura a tecla Alt, digita o código ASCII em decimal, né? E na tela aparece o caractere ASCII
aparece o caractere ASCII correspondente. Então, se você digitar, por exemplo, aqui, 65, quando você largar, vai aparecer a letra A maiúscula. Então, o pessoal adora ficar brincando, né? Então, segura Alt e digita lá 148, por exemplo, larga, vê o que aparece. Aí aparece uma carinha sorrindo, aparece uma carinha triste, entendeu? Aparece um coraçãozinho, né? E vai por aí afora, né? Cada código gera um caractere diferente na tela. E aí você sai explorando, né, o código ASCII estendido, né? Porque os computadores não trabalham mais só com o código ASCII. A própria IBM, que foi a grande precursora dos computadores, né? A IBM ela criou códigos de controle para os computadores dela, né? E criou no Personal Computer, no PC, né? No primeiro PC dela, que era pessoal, de uso pessoal, né? Ela botou o código estendido, o ASCII estendido, né? Extended ASCII, né? E tinha o EBCDIC, da IBM, que era um código fantástico, deve existir até hoje em grande porte, né, de computador, né? Mas os computadores, todos os computadores têm isso aqui, pena que você num laptop, você só pode ter acesso a isso se você conectar na porta USB um teclado convencional, né? Um teclado de computador, aí você tem acesso, porque aí o teclado reduzido, o teclado reduzido num teclado grande, conectado no USB do laptop, então você tem acesso a isso, né? Então, se você tiver um laptop em casa e tiver um teclado de computador aí, USB, pluga no computador, aguarda um pouquinho para ele configurar, para ele carregar o driver do teclado, né? E experimente. Experimente essa brincadeira, é interessante. Tá bom? Senhores, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Agradeço imensamente. Foi um prazer, mais uma vez. Estaremos aqui, então, segunda-feira que vem. Todos vocês com nota 10 e, em breve, todos vacinados contra o coronavírus. É isso? Um abração para vocês, uma boa noite. Até segunda-feira, até terça-feira que vem. Tchau. Vou encerrar a gravação.